Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, né, como eu prometi pra vocês, eu vim contar pra vocês a minha história com a pré-eclâmpsia, tudo o que aconteceu. Eu já tinha falado pra vocês que eu tinha gravado um vídeo assim que eu cheguei de alta do hospital, gente, só que assim, eu tava péssima naquele vídeo, tá, gente? Além de eu estar extremamente inchada, eu chorei igual uma criança no vídeo, entendeu? Então eu não consegui nem explicar tudo certinho pra vocês. Então hoje, graças a Deus, quase 3 meses depois, quase 3 meses depois não, né? 3 meses depois do internamento, né? Eu tô bem mais calma, passou, graças a Deus, então eu vim contar tudo pra vocês, como foi, como aconteceu, como foi essa tribulação na minha vida. Já quero pedir desculpa pra vocês se ficar algum barulho, gente, que eu moro perto de serrarias, tá? De marcenarias, seja lá como vocês conheçam, e chega bastante o barulho aqui. E eu tô aqui sentadinha no chão pra não acordar Levi, que ele tá dormindo, pra eu conseguir gravar esse vídeo pra vocês. Mas sem enrolações, bora lá pra explicação. Quem tá acompanhando os vídeos desde o início sabe que eu já tava dando alguns indícios de pressão alta, né? Tanto que a minha perna tava uma perna inchada e outra não. Eu contei várias coisas aqui pra vocês, mostrei os exames, falei que eu tava com suspeita de pré-eclâmpsia. Só que aí tudo aconteceu mesmo, gente, dia 18 de dezembro. Exatamente, dia 18 de dezembro. Exatamente um mês antes do bebê nascer. Ele nasceu dia 18 de janeiro, pra vocês verem aí, a coincidência já começa aí. No dia 18 de dezembro, eu fui fazer o meu pré-natal normal. Meus pré-natais, como eu já estava grávida, com a gravidez bem avançada, estava sendo toda semana já. Então, no dia 18, eu fui fazer o meu pré-natal junto com a minha mãe, normalmente como eu sempre ia. E quando você chega no pré-natal, a primeira coisa que eles fazem é aferir a sua pressão para ver como é que tá, né? E foi exatamente isso que a enfermeira foi fazer. Quando ela feriu minha pressão, gente, cedinho lá no postinho, minha pressão já tava alta, já tava 14/9. E aí ela disse assim, meu Deus, tua pressão já tá alta. Aí aferiu outra vez, permaneceu alta, aferiu outra vez, permaneceu alta. Aí ela, ó, fica aí um pouquinho, que eu vou falar com o médico e já venho. Aí pegou meu cartão da gestante, entrou lá pra dentro pra conversar com o médico e eu fiquei esperando ela. Quando ela voltou, /ela pediu pra eu deitar lá, né, no cantinho que tem que escuta o coração do bebê e tal. Eu deitei. E aí ela aferiu novamente minha pressão, tinha baixado um pouco, né, foi pra 13/9, mas ainda tava um pouquinho alta por eu estar grávida, né, gente? Quando você tá grávida, sua pressão não pode ficar aumentando assim, não. E aí, ela perguntou o que eu tava sentindo, gente. Eu tava sentindo muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça e de vez em quando eu sentia aqui umas dores na nuca. E já tinha também chegado a ver as luzinhas na minha visão, que é quando a pressão tá muito alta, você começa a ver aquelas luzinhas na sua visão. E aí, ela automaticamente já me passou metildopa, né, que é um remédio de pressão pra eu tomar. E ela disse assim, ó, você vai tomar, toma logo um aqui e você vai ficar tomando 12 em 12 horas. Mas faz o seguinte, vai na maternidade, conta teus sintomas, que eles vão te passar uns exames pra ver se tá tudo certinho contigo e com o bebê. E aí foi o que eu fiz. Saí da sala dela, né, tomei o metildopa, avisei a César, o meu marido, né. Pra quem não conhece, quem tá acompanhando desde o começo já sabe quando eu falo César é ele. Avisei pra César que eu ia na maternidade e fui lá com a minha mãe. Gente, quando eu cheguei lá na maternidade, eram 10 horas da manhã, tá? Mais ou menos 10 horas da manhã, acho que não era nem 10 horas em ponto, mas era mais ou menos isso, anotem essa informação. Quando a gente chega na maternidade, tem a parte da triagem, né? E aí eu passei na triagem, eles foram aferir mais uma vez a minha pressão. Minha pressão tava 10/8. Só que assim, eu não sei se quando ela aferiu deu certinho, gente, porque quando você vai aferir a pressão, você tem que ficar paradinho, com o braço assim, né, quietinho, pra pressão sair certinha. Só que aí ela mandou, quando ela tava aferindo já a minha pressão, ela mandou eu pegar o meu RG dentro da bolsa. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, mas pra você aferir a pressão, você não tem que ficar paradinha, né? Mas eu também não falei nada, peguei o documento como ela tinha pedido e pronto, aí deu 10/8. E ela pegou e pediu pra eu aguardar que a médica lá da maternidade ia falar comigo, foi o que eu fiz. Entrei pra falar com a médica, né? A médica é uma querida, pra não dizer o contrário. Não olhou nem pra minha cara, gente. Só perguntou o que eu tava sentindo. Eu falei tudo. Falei da dor de cabeça, da dor na nuca. Falei dos inchaços que eu tava na perna. Ela só fez assim pra minha perna. Gente, eu juro por Deus, ela não olhou pra minha cara. Perguntou tudo, falei das luzinhas. E aí ela foi e passou pra mim alguns exames de sangue, né? O hemograma completo, de urina. E passou uma ultrassom pra eu fazer lá no hospital mesmo. Aqui no hospital eles fazem ultrassom, quando é de necessidade assim, né? Principalmente para as grávidas. E aí eu entrei pra dentro da maternidade mesmo e ela me passou também o dipirona pra dor de cabeça. E aí eu entrei, eles fizeram a medicação em minha dipirona, eu fiquei lá deitada. E aí ela veio, tirou o sangue também e eu fui pra parte de ultrassom. Só que assim, gente, era 10 e pouquinho da manhã e eu não tinha tomado café, não tinha comido nada. E as ultrassons só iam começar 2 horas da tarde. Aí eu peguei e disse assim, quando foi meio-dia, a gente tava esperando lá há muito tempo já pra fazer a ultrassom.
porque não pode sair, porque senão entra gente na sua frente. Aí quando deu meio-dia, a gente disse, minha mãe, vamos almoçar, vamos deixar ela avisada, a moça, pra ninguém entrar na nossa frente, vamos almoçar alguma coisa que eu tô morrendo de fome. Aí eu saí do hospital, almocei com a minha mãe rapidinho e voltei. Aí ficamos lá esperando pra fazer a ultrassom. Quando deu mais ou menos umas 3 e pouca da tarde, quase 4 horas, pra vocês verem, viu, a demora, o médico chamou, né, a nossa senha pra eu fazer a ultrassom. Fiz a ultrassom lá, como eles pediram, e aí ele disse que ele tava tudo bem com o bebê, só que tinha uma alteração no líquido amniótico. Só que como ele falou bem tranquilo, eu não achei que aquela alteração no líquido amniótico poderia ser tão séria, entendeu? Pra vocês verem como eu tava assim leiga no momento. Porque ele disse, ó, tá tudo ok com o bebê, só tá com uma alteraçãozinha aqui no líquido amniótico mesmo. Então eu achei que ele é médico, né, a gente tá falando assim nessa calma, eu achei que seria uma coisa tranquila. E aí eu peguei a ultrassom, fui lá pra dentro e a gente passou pela enfermeira. A gente disse assim, ó, tá faltando só ela fazer o exame de urina. Aí ela, você é Camila? Aí eu disse, sou. Ela, meu Deus, o pessoal do laboratório tá rodando atrás de você. Eu disse, não, eu tava aqui o tempo todo. Eu só saí rapidinho pra almoçar, né? Porque eu tava grávida, né, gente? Eu tinha que comer alguma coisa. O dia todo sem comer também não dá, né? Eu só fui almoçar, depois voltei, mas eu tava o tempo todo aqui. Ela, meu Deus, chega. Aí pegou, quando eu cheguei lá na outra parte que fica as grávidas sentindo as contrações primeiro, pra depois passar ela de parto, né? Chegou o pessoal do laboratório, eu fiz xixi lá no pote e entreguei pra eles e fiquei esperando. Até aí, tudo bem, gente. Quando foi mais ou menos quase 7 horas da noite, eu juro pra vocês, gente, foi esse tempo todo, eu passei o dia inteiro lá naquele hospital, naquele inferno. E aí, quando foi mais ou menos quase 7 horas da noite, não era 7 e pouco ainda não, gente, era quase 7 horas da noite, chegou, uma enfermeira passou, assim, pela gente, a gente esse tempo todo lá esperando, eu rindo, conversando com a minha mãe, achando que tava tudo certo, que só tava mesmo esperando o resultado do exame, mas desde que o resultado do exame já tinha chego, vou explicar. Passou uma enfermeira pela gente, ela disse assim, Camila? Aí eu disse, sim, sou eu. Aí ela, tá chamando senha, viu? Aí eu fiquei, senha pra quê? Ela, pra você ir pra Recife. Aí eu, sim, mas o que é que tá acontecendo? Porque ninguém tinha me dito nada, gente, só tinha feito os exames e eu tava lá esperando, com a minha mãe normal. Aí ela, não sei, pegou e foi-se embora, desse mesmo jeito, juro pra vocês, a pessoa depender de SUS é uma merda. Não sei, pegou e foi embora. Aí eu fiquei desesperada com a minha mãe e chegou outra enfermeira, uma senhora que já tinha feito a dipirona em mim e tirado o sangue, chegou ela mesma. E ela olhou pra minha cara com um aventalzinho e com uma seringa e disse assim, tire a roupa, vire a bunda que eu vou lhe dar essa injeção e vista essa roupinha. Eu fiquei, mas gente, o que é que tá acontecendo? Porque eu só tinha feito uns exames, gente, ninguém tinha chegado pra mim pra me dizer o que tava acontecendo, o que eu tava, se meu bebê tava bem, se eu tava bem, só chegar dizendo que eu ia pra Recife e queria me dar uma injeção sem nem dizer o que tava acontecendo. Aí minha mãe disse assim, sim, mas o que é que tá acontecendo? Aí fui perguntar a outra enfermeira, aí eu vi quando uma gritou, manda a médica vir falar com ela, tal pessoa. Aí eu comecei logo a chorar, desesperada, né? Aí já me vem aquela médica com aquela cara de cu dela, não sei nem se pode estar falando isso aqui no YouTube, mas indica aquela cara de rabo dela. Aí chegou, calma, tá? Eu tava ali vendo uns exames, umas coisas, por isso que eu demorei, mas eu vou lhe explicar. Você chegou aqui desse mesmo jeito, gente. Você chegou aqui com sinais claros de pré-eclâmpsia, né? Você chegou com dor de cabeça, dor na nuca, você viu as luzinhas e você teve uma alteração significativa no líquido do seu bebê. Quando tem essa alteração, você disse que não tinha perdido líquido. Eu realmente não tinha perdido. Se eu perdi algum tipo de líquido, gente, eu não me lembro, mas vocês vão entender, tá? Assistam certinho que vocês vão entender. Você chegou aqui com dor na nuca, você chegou com dor de cabeça, você tá com inchaço e você tá com alteração muito alta no líquido do seu bebê. Como você disse que você não perdeu líquido, você pode ter tido essa diminuição no líquido por conta de um pico muito alto de pressão, ou seja, você pode estar com eminência de eclâmpsia, que é quando a pré-eclâmpsia fica dando os indícios de que ela vai vir, entendeu? Então, eu tenho que mandar você ir para Recife, eu não posso deixar você aqui. Escutem só o que ela disse, imagina só, se eu boto você pra casa, morre você, morre o bebê, morre todo mundo, e aí? Aí a enfermeira babona, ela é mesmo, vai dizer logo que foi culpa da médica. Gente, juro por Deus, foi essa cena. Ó, eu vou dizer uma coisa a vocês. Que dia foi aquele, gente? Eu juro por Deus, naquele dia eu paguei todos os meus pecados, naquele dia, naquele hospital. Enfim, já tá me dando logo vontade de chorar. Eu sabia que eu não ia conseguir falar sobre essa história sem chorar, mas eu vou tentar não chorar, tá? Pra não passar essa vergonha aqui pra vocês. Aí depois que ela conversou comigo, eu comecei a chorar desesperada, liguei pra César ficou extremamente desesperado também, tanto que eu não consegui falar com ele, eu tava chorando muito.
Aí eu falando com ele, chorando, e ele, eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. Eu peguei e dei o telefone pra mim, que eu não consegui, não tava com cabeça. Aí minha mãe pegou o telefone e falou com ele. Aí eu peguei o aventalzinho, ela me deu a injeção. E aí quando ela me deu a injeção, ela disse assim, agora vá, vista esse aventalzinho. Eu fui lá no banheiro, tirei a roupa que eu tava, que era a roupa do trabalho, gente, que depois do pré-natal eu ia pro trabalho. Tirei a roupa do trabalho, vesti o aventalzinho e fui lá pra uma salinha junto com ela. Quando chegou nessa salinha, gente, ela foi me dar uma dose de ataque, o nome. É dose de ataque, que eles colocam na veia penduradinha. É pequenininho aqui, é como se fosse um soro. E aí ela colocou essa dose de ataque. Ela disse assim, ó, vai esquentar um pouquinho. Ah, sim, e essa injeção que ela me deu foi a primeira injeção. Você toma 4 quando você tá com pré-eclâmpsia. Ela me deu a primeira porque essa injeção é para amadurecer o pulmão do bebê. Porque caso o bebê precisasse nascer antes, né, fazer uma cesárea lá em Recife, ele não ia nascer tão cansadinho para amadurecer o pulmãozinho dele. Ela me deu essa primeira aqui em Garanhuns mesmo. E aí quando ela foi colocar essa dose de ataque, ela disse assim, ó, vai esquentar um pouquinho. Gente, quando começou a entrar no meu corpo, o líquido que ela tinha colocado parecia que eu tava no inferno. Isso aqui, tudo começou a ficar quente, meu corpo todo quente, minha visão embaçada, e só passava uma coisa na minha cabeça, eu vou morrer. Eu vou morrer, vai morrer eu, vai morrer meu filho, a gente vai morrer mesmo, porque já ficou na minha cabeça que a médica tinha dito. Aí eu disse, meu Deus do céu, porque uma quintura muito forte, gente. E minha visão embaçada, eu disse, meu Deus, eu não consigo falar com ninguém, porque eu não tava conseguindo pegar o celular pra ligar pra alguém, ninguém me ligava, meu Deus, eu não vou conseguir falar com ninguém, porque o celular tava assim perto de mim, eu entrei com o celular mesmo pra salinha. Eu vou morrer, e minha preocupação era essa, eu vou morrer e ninguém vai ver. E eu tava sozinha, porque ela colocou lá a dose de negócio, de ataque que elas disseram, e saiu. Aí depois começou a dar uma aliviada, né, na quintura que eu tava, e ela voltou. Quando ela voltou, ela tirou essa dose de ataque, né, parece que já tinha acabado, e colocou o soro normal pra eu começar a sulfatar, né, que é quando tem esse pico de pressão, que tem a pré-eclâmpsia, a gestante tem que ficar sulfatando. É um soro desse tamanho assim, gente, que ele tem duração de 6 horas, ele vai bem devagarzinho, pingando bem devagarzinho mesmo, dura 6 horas pra terminar, e você toma 4 dele. Mas, graças a Deus, eu já só tomei um. Vou terminar de explicar pra você. E aí, né, eu fiquei esperando minha mãe chegar com as minhas coisas pra eu ir pra Recife e fiquei esperando também a ambulância chegar, que eu fico na ambulância do SUS mesmo. E, gente, sinceramente, eu vou contar pra vocês. Ao invés de elas acolherem, delas deixarem você mais tranquila, não. Chegou um monte de enfermeira na sala que eu estava e começaram praticamente a discutir pra ver quem ia ou não comigo. Quem ia porque tinha mais 2 gestantes, né, pra ir pra Recife. E elas ficaram discutindo quem ia com uma, quem ia com a outra, quem ia com a outra. Aí a enfermeira, desculpa, gente, eu tô embolando tudo, mas quando você tá sulfatando, você não pode tomar água, não pode comer, não pode ir ao banheiro, não pode fazer nada. Então tinha vindo uma enfermeira sem ser a senhorinha e tinha colocado já sonda em mim. Horrível, gente. Horrível, horrível. Horrível. E você pense bem, tá? Eu tava sem tomar banho o dia todinho, porque eu tava o dia todinho lá no hospital. Aí elas abrem assim o seu negócio, enfia a mangueirinha no buraquinho que você faz xixi. Juro por Deus, gente, eu passei essa vergonha. Ai, meu Deus, eu gosto de me lembrar, que eu fico toda me tremendo só de me lembrar. E aí ela enfiou, colocou a sonda em mim. Quando ela colocou a sonda, chegaram as enfermeiras e começaram a discutir pra saber quem ia com uma, quem ia com a outra, quem ia com a outra. Aí um olhou pra mim e disse assim, essa é o quê? Aí a enfermeira que tinha colocado a sonda disse assim, ela tá com pressão alta. Aí ela, mas ela tem risco de... Porque minha mãe disse que não pode ficar falando essa palavra pra quem tá grávida, e tem muita gravidinha aqui, mas começa com C. A palavra começa com C, acho que vocês vão pegar. Eu não vou falar não, tá, gente? Eu vou escutar a minha mãe. Eu não gosto nem de brincar com essas coisas, mas é uma palavrinha com C, uma coisa bem séria. Aí ela, mas ela tem risco disso? Aí ela disse assim, sim, mas se acontecer, você não é enfermeira, você vai saber qual conduta tomar. Isso era bem legal, você colocou a sonda. Aí ela, sim, mas eu não sou enfermeira obstétrica não, como é que eu vou saber? Juro por Deus, gente. Eu ainda tive que ir pra Recife com uma pessoa que não sabia nem fazer a profissão dela, exercer a profissão dela direito. E foi exatamente ela que foi comigo. Aí depois de elas brigarem muito, decidiram lá quem ia comigo, separaram as duas que foram, né? Que é uma enfermeira que disse que não sabia o que fazer se eu tivesse aquele probleminha, e uma técnica. A técnica também, um amor, me ajudou super, então não tenho do que reclamar dela. Aí antes de eu sair, me chega César. Aí eu escutei quando o vigia tava, sabe, vinha batendo nas portas, aí lá vem ele, gente, chorando, chorou tanto, assim, nos pés da maca. Aí beijou minha barriga, me deu um beijo, chorou tanto que eu fiquei morrendo de pena dele. Porque ele queria muito ir comigo, só que minha mãe já tava lá e pra ir pra esses cantos é melhor a mãe, né? Cheio de mulher, grávida, as meninas ficam bem desconfortáveis, assim,
né? Porque é umas roupas toda abertas, então assim, não, deixa minha mãe ir, vai ficar tudo bem. Conversei com ele, ele foi pra casa da mãe dele, né, chorando horrores. O pessoal foi atrás de mim pra saber que o hospital tava um rolo. Mas enfim, isso aí não vem ao caso. Fui embora pra Recife na ambulância do SUS junto com a minha mãe. Foi eu, minha mãe, uma técnica, a enfermeira que não sabia o que fazer, estudou 4 horas não sei pra quê, e o homem que tava dirigindo lá, que era um ogro também. Gente, foi a pior viagem que eu já fiz em toda a minha vida. O homem levou a gente como se estivesse levando boi, vaca, sei lá o que foi. Eu de sonda, eu tava de sonda dentro de mim, tava com soro, né, que eu tava sulfatando. E, gente, ele foi levando e fazia bem, 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 bem. Eu fui pulando. Eu fui o caminho todinho de Garanhuns até Recife, 3 horas de viagem, pulando assim. Chegou aqui em uma serra que tem bem perigosa, que é bem escura, na estrada de Garanhuns até Recife. A ambulância parou. Foi um rolê, tá, gente? Mas eu vou pular essa parte pra vocês, porque o que importa mesmo é o hospital e tudo, né? Mas, graças a Deus, cheguei em Recife inteira, né? Quase não chegava inteira, mas graças a Deus cheguei. Até as malas batiam em mim. As malas batiam em mim, ó, eu fui assim o tempo todo, e de sonda, gente, a sonda doendo, me machucando, Levi chutando. Quanto mais ele se mexia, mais a sonda forçava, assim, era que doía mesmo, ó, um terror na minha vida, um filme de terror. Cheguei lá em Recife, né, a tia de César, graças a Deus, a tia de César é enfermeira, ela mora lá em Recife, ela tava de plantão no hospital, que eu fiquei internada no hospital Agamenon Magalhães. E aí ela tava de plantão no hospital, eu fiquei lá um tempinho com as moças, fizeram várias perguntas pra mim sobre a pressão e tal, e ela chegou. Quando ela chegou, como ela já é muito antiga lá no hospital, eles me colocaram logo pra dentro, ela arrumou lá, conversou lá com o pessoal, eles colocaram logo eu pra dentro. E quando eles me colocaram lá pra dentro, eu já fui pra uma salinha. Veio um monte de gente aferir minha pressão, me fazer as mesmas perguntas. E o sulfato tava lá ainda, que ele tem duração de 6 horas. E aí veio o médico, ele falou comigo que ia terminar de sulfatar e que eles iam ficar acompanhando durante a noite, né? Porque eu cheguei lá em Recife, gente, 00h14. Me lembro como hoje, que tava na minha pulseirinha. Cheguei em Recife 00h14. E aí eles disseram que ia ficar aferindo minha pressão durante toda a madrugada pra saber se ia alteração, se ia ter alteração, se eu ia precisar tomar mais um sulfato. Porque o certo é tomar 4 sulfatos, cada um com duração de 6 horas, e tomar 4 injeções de amadurecer o pulmãozinho do bebê. E aí eu fiquei a madrugada toda, gente, com aquela sonda, um horror. As moças da outra sala gritando pra ter bebê. E aquelas maquininhas pi, 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 pi. Porque a sala que eu fiquei foi uma sala de atenção, de 100% atenção, que vai médico e enfermeiro o tempo todo, que fica ali olhando. Então, aquele barulho na minha cabeça, sério, quando eu fecho ele parece que eu tô lá ainda. E, enfim, passou a madrugada, ainda de sonda, tá? Passou a madrugada, quando foi de manhã, a moça viu que a sonda não tava saindo só xixi, já tava saindo sangue. O meu xixi tava preto de sangue, olha. Ai, eu tô embolando tudo, é porque foi tanta coisa ruim, gente, nesse dia que eu não consigo nem explicar pra vocês, mas eu vou pular logo pra parte da manhã. E aí, quando foi de manhã, gente, passaram a madrugada inteira, né, me acompanhando. Quando foi de manhã, me levaram pra eu fazer a ultrassom lá em Recife, pra saber sobre o líquido do bebê. Fui fazer a ultrassom de sonda ainda, gente. Olha, sério, me botaram na cadeira de roda de sonda. Aí fui deitar na maca do médico pra fazer a ultrassom de sonda. Aquela sonda é um terror. Nunca quero colocar uma sonda na sua vida. Se bem que quem tem cesárea coloca a sonda de todo jeito, né? Enfim. Aí fiz a ultrassom. Quando pegou o resultado da ultrassom, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu falei pra minha mãe, eu não sei se foi um erro médico. Porque, por incrível que pareça, o médico que fez a minha ultrassom aqui em Garanhuns, mesmo sendo do SUS, ele era um médico muito bom. Eu pesquisei sobre ele, era um médico especializado no que ele estava fazendo. Então, assim, ele era um médico muito bom. Ele não era um médico qualquer, sabe? Então, eu disse à minha mãe, eu vou dizer um negócio pra senhora. Eu não sei se isso foi um erro do médico ou se foi um milagre. Quando pegou o resultado da ultrassom, gente, o líquido do bebê não tava diminuído. O líquido do bebê não tava alterado. O líquido dele tava normal, ele tava normal. Só que aí tava que ele era um bebê gig, não. Ele nasceu um bebê normal, até pequenininho. A única diferença que tava tendo das ultrassons que eu vinha fazendo era isso, que ele era um bebê gig, né? Que é um bebê grande pra idade gestacional. Mas o líquido do bebê não tava alterado. Voltei lá pra salinha que eu tava e a médica maravilhosa, Luísa, veio conversar comigo, gente. Muito boa a médica. Me explicou que minha pressão não tinha alterado mais, que o líquido do meu bebê, que não sabe o que aconteceu, mas o líquido não tava alterado, o líquido tava normal. E disse assim, ó, você não vai mais precisar sulfatar, a gente vai tirar o sulfato, tá certo, de você, não vai precisar mais, já vamos tirar a sonda e você vai poder tomar um banho, comer, fazer tudo certinho. Só que, pra não ter nenhum risco, né,
Fique aqui, termine de tomar as 4 injeções, porque se acontecer algum imprevisto, se acontecer alguma coisa, se seu bebê precisar nascer antes do tempo, ele não vai nascer tão cansadinho, ele não vai ficar, se precisar ficar incubado, ele não vai ficar tanto, porque o pulmãozinho dele já vai estar mais amadurecido, tá certo? E não vai ter tanto riscos para ele. Então fique aqui e termine pelo menos de tomar essas 4 injeções e depois você vai ter alta. Só que aí eu pensei que eu ia ficar lá mesmo, né, na sala que eu já tava. Mas aí me encaminharam para a enfermaria de alto risco. Aí eu fiquei lá na enfermaria de alto risco, que era justamente a enfermaria que a tia do meu marido dava plantão. Mas os dias que eu fiquei lá, nem um dia foi o plantão dela. E aí fiquei lá na enfermaria, gente, fazendo um acompanhamento todos os dias, tá? Eles aferiam minha pressão, fiz exame de sangue novamente, fiz exame de urina, fiz exame pra... tipo o Papa Nicolau mesmo, eles fizeram o exame tipo o Papa Nicolau pra ver se o colo do útero não tava tendo dilatação. Eles me deram as injeções, então eu tomei as 4 injeções, que era pra amadurecer o pulmãozinho de Levi, e fiz tudo que tinha pra fazer. E mesmo assim, eles não queriam me dar alta, eles só queriam me dar alta, gente, depois do Natal, tá certo? Depois do Natal que eles queriam me dar alta, porque eles queriam que eu passasse ainda pelo neuro pra ver a questão das minhas dores de cabeça, porque eles disseram, não, se a sua pressão não alterou, tem alguma coisa errada. Então queriam me passar pelo neuro. Só que aí a tia do meu marido conversou lá com eles e explicou a situação, né, e disse que eu poderia passar pelo neuro aqui em Garanhuns. Mas, gente, eu vou dizer pra vocês que foi realmente um milagre, né? Eu pedi muito a Deus. Eu no caminho, a única coisa, no caminho de Garanhuns até Recife, a única coisa que eu pensava era que eu ia perder meu filho. Só pensava isso. Eu vou perder meu filho, porque ele era prematuro ainda, né? Não tinha como ele nascer e ficar saudável. Só se fosse um milagre mesmo. Ele ia ter que ficar incubado, ele ia precisar de atendimento, né? Então eu fiquei com muito medo. E graças a Deus, quando eu cheguei em Recife, depois de muito pedir a Deus, de muito rezar, né? De muito orar, não importa qual a religião agora, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu não precisei ficar lá tanto tempo, né? Na verdade eu precisaria só pra ver a questão das dores de cabeça, mas não por causa de mim nem do bebê. Minha pressão começou a não oscilar mais, ela tava oscilando muito. Aqui em Garanhuns, que eu tava muito inchada, gente. Eu vou falar pra vocês, meu sorriso, ele tava travado. Quando eu sorria, eu sentia que a minha boca, ela tipo, não saía do canto, tava bem inchada. Meu nariz, eu não conseguia fazer isso aqui dele, porque ele tava duro de tão inchado. Meu olho tava assim, gente, ó, bem puxadinho. De tão inchado que o meu rosto tava, eu tava muito inchada, que é um sinal claro de pressão alta na gravidez, né? Quando você fica muito inchada, eu tava muito inchada. Meus pés não estavam entrando minha sandália, não tava entrando nada, eu tava ficando descalça. Eu fui pra maternidade com a minha sandália metade no pé e metade fora. O pé metade dentro da sandália e metade fora, porque não tava entrando nada. Nada. Tava terrível a minha situação. E lá em Recife, graças a Deus, pra honra e glória do Senhor, minha pressão não aumentou. Eu só fiquei lá mesmo pra tomar as injeções. E eles, quando você tá lá na enfermaria de alto risco, eles viram você de cabeça pra baixo. Eles só deixam você sair mesmo se você estiver 100%. Né? Ficou só faltando essa questão do neuro, mas foi uma coisa que eu ainda não fiz aqui, né? Mas é uma pendência que eu tô de passar no neuro pra ver a questão das minhas dores de cabeça. Mas era por conta da pressão, gente. Aqui era por conta da pressão. Só que lá em Recife não deu alteração. Não deu alteração nenhuma na minha pressão lá. Pré-natal tava indo super bem, minha gravidez tava indo super bem, gente. Só que aí apareceu um infeliz, apareceu não, né, que ela já tava na minha vida há muito tempo, só que aí infernizou a minha gravidez. E eu comecei a me estressar muito. Então, gente, eu tenho um conselho pra dar pra vocês que estão grávidas, relevem. Se você vê que tem uma pessoa que tá querendo lhe fazer mal, se afaste, não queira conversa, bloqueie em rede social, bloqueie em WhatsApp, bloqueie em tudo, mas não queira conversa, porque só quem sabe o quão difícil e o quão ruim, não é nem essa palavra, tem outra palavra que eu quero dizer pra vocês, mas é difícil mesmo, é uma pressão alta na gravidez, é quem passa, entendeu? Então assim, não arrisquem a vida de vocês e a vida do filho de vocês por conta de outras pessoas que não estão nem aí, que só querem lhe ver mal, porque enquanto eu tava no hospital, quem tinha tirado minha paciência, por mais que fosse parente também do bebê, não tava nem aí, entendeu? Não tava nem aí, então por favor, não arrisquem a vida de vocês, se cuidem, né? Se for preciso, se afastem dessas pessoas, fiquem sozinhos no cantinho de vocês, mas pensem em vocês e pensem no filho de vocês, porque se eu soubesse que era tão grave, que era tão difícil assim, que eu e meu filho iríamos correr risco de vida, eu tinha me afastado de certas pessoas que tiraram minha parte durante a minha gravidez, que não me respeitaram em um momento tão frágil há muito tempo. Mas graças a Deus eu consegui a alta, gente.
A tia de César conversou lá, eles me deram alta, eu vim pra casa e graças a Deus meu filho tá ali. Mês que vem, dia 18, já vai fazer 3 meses, forte, saudável. Eu também, graças a Deus, estou bem. E é isso, né? E fico aí de aprendizado, né? Eu não dava valor a muitas coisas e a muitas pessoas antes. E esses dias que eu passei internada foi pra eu aprender muita coisa, pra eu abrir o olho, né? Sobre muita coisa. Então, ficou aí essa experiência e esse aprendizado. Mas eu queria mesmo contar essa história pra vocês, porque eu vinha gravando vídeo constante no canal, só que quando eu recebi a alta que eu cheguei em casa, eu fiquei tão abalada, gente, que eu não consegui mais gravar, não. Não consegui mais gravar, tinha tanta coisa bacana pra mostrar pra vocês. Eu fiz tudo que eu disse que eu ia fazer pra vocês, eu fiz as roupinhas dele separadinha, montei tudo, só que eu não conseguia, eu não tinha ânimo, eu não tinha cara de vir aparecer pra vocês mesmo, entendeu? Mas foi isso que aconteceu, gente, e é isso. Ficou de aprendizado pra mim. E se vocês gostaram do vídeo, gente, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, tá? Um beijão, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, a família de vocês, a gravidez de vocês. Até o próximo vídeo, tá? Tchau!